Olá pessoal, saudações a todos. Eu fiz aqui no mural do Facebook um post fazendo uma pergunta. A pergunta é basicamente se os assembleanos concordam que um obreiro que se divorciou por algum motivo e se casou novamente, se ele pode ou não pastorear. E por que eu fiz essa pergunta? Porque o Estatuto da CADEESO, que é uma convenção, uma das principais, ou a principal aqui no estado do Espírito Santo, no estatuto dela rege que um presbítero, evangelista ou pastor não poderá pastorear se for divorciado e casado de novo, não poderá exercer ofício ministerial também não. Pode ficar como membro comum. Então, ao olhar esse documento da CADEESO, eu coloquei aqui no mural essa pergunta para ver a opinião das pessoas que me seguem aqui no Facebook. No entanto, eu acho que o tema não chamou muito a atenção e somente uma seguidora minha aqui no Facebook respondeu, interagiu comigo, que é a Camila Mara Barbosa, e como ela se dedicou muito a comentar o assunto e a interagir comigo, eu propositei gravar um vídeo aqui para poder interagir com ela nessa enquete. É claro que o vídeo vai ficar aqui no Facebook e quantos quiserem assistir ficarão à vontade, poderão assistir. Mas, repito, estou fazendo esse vídeo aqui especialmente para interagir com a Camila Mara Barbosa, que mora em Colatina, é uma conhecida nossa, da nossa família. E então é o seguinte, a pergunta é, você concorda, né, que um obreiro, presbítero, evangelista ou pastor que passou por um divórcio e casou de novo, que ele seja pastor, que ele pastoreie novamente ou não? E ela deu algumas respostas, ela interagiu e eu imprimi e eu vou ler aqui as respostas dela, né, a maneira que ela interagiu. E à medida que eu for lendo, eu vou comentando e depois eu vou falar mais sobre o assunto baseado na Bíblia. Muito bem, a Camila, ela respondeu lá, a primeira resposta dela lá, interagindo com o post que eu fiz aqui, foi o seguinte: vamos para o contexto bíblico. A não ser em caso de viuvez, o segundo casamento não é correto. O texto de Mateus traz um atenuante. Em caso de adultério, aquele que se casar com quem foi pego em ato de adultério não pode se casar novamente. Caso isso aconteça, os dois são considerados adúlteros. Isso aqui é um comentário da Camila. Lembrando que o divórcio só é permitido por causa da dureza do coração do homem e não agrada a Deus. E o único motivo para um divórcio, biblicamente falando, é em caso de ser pego os dois em ato de adultério, mas você é professor, o que nos diz? Esse aqui é o comentário da Camila, é o primeiro comentário. Eu vou ler todos os comentários dela e depois estarei fazendo comentários sobre o que ela escreveu. O segundo comentário da Camila foi o seguinte: existe também uma carta escrita por apóstolo Paulo que diz que o homem ou a mulher que casar com alguém que não é cristão, esse purifica o outro pela aliança de sangue que se estabelece entre os dois pelo ato sexual. Isso não está no texto, é uma interpretação minha, diz a Camila. Mas Paulo diz que se um dos dois quiser deixar a Cristo e ir embora, pode deixar ir, porém não diz que pode se casar de novo. Isso é um comentário dela sobre um texto que o apóstolo Paulo escreveu. Daqui a pouco eu vou comentar sobre tudo isso. Um terceiro comentário que a Camila Mara Barbosa fez é este aqui.
Existe também uma carta escrita por Paulo que diz que o homem ou a mulher que casar com alguém que não é cristão, acho que esse aqui é repetido, né? Isso, é repetido. Deixa eu ler o outro então. Ela está dizendo que, lembrando que eu não sou assembleana, só uma protestante. Ok. E o último comentário dela é esse aqui, ó. Agora vamos entrar na questão do pastoreio. O pastoreio é um dos 5 ministérios citados pelo apóstolo Paulo. É uma questão de vocação, não de título. Claro, é uma outra pauta a ser discutida, mas a gente pode falar disso aqui. Porém, o texto é claro: se você não é capaz de pastorear a sua casa, como irá pastorear o rebanho? Aí fica o questionamento: se você não é capaz de sustentar a sua casa, como irá sustentar o ministério? Ela termina dizendo: vai muito além de uma doutrina e um ministério, uma vocação, e por aí. Por aí vai, professor. Ok, muito bem. A Camila expôs o que ela entende sobre o assunto. E eu gostei muito das colocações dela. Vou fazer algumas ressalvas, né? Mas à medida que eu for lendo os textos bíblicos, eu quero apresentar para vocês aqui agora textos bíblicos que falam sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre ministério. E à medida que eu for lendo, a gente vai conversando e eu espero que vocês entendam, ok? Devo fazer já uma ressalva de que muita gente, mas muita gente no cristianismo, entre os evangélicos, protestantes, pentecostais, enfim, muita gente tem questões acerca desse tema. Muitos outros afirmam ter um conhecimento baseado em dogmas da igreja que ele congrega, seja ela qual for, Assembleia, Batista, Maranata, Presbiteriana, Metodista, enfim, não interessa. Ou da própria Católica, né? Enfim, todas as vertentes. Porém, eu chamo a sua atenção para você abrir a Bíblia. Esqueça um pouquinho os dogmas, esqueça um pouquinho o que a sua igreja ensina, o que o seu pastor te ensinou, o que você ouviu falar através de alguém. Vamos para os textos bíblicos. Aonde está a origem do casamento na Bíblia? Muito bem, é por aqui que vamos começar. Eu estou aqui com um papel aqui onde eu imprimi os textos para ficar mais fácil para a gente. Eu fiz uma seleção de textos e imprimi para ficar mais fácil. Para começar, o primeiro texto bíblico que fala sobre casamento está em Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao 25. Eu vou ler o que está escrito na Bíblia. Estou usando aqui uma tradução Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada. Está escrito assim: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, o homem, né? Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele, até o homem, né? Até Adão. E o homem disse, olha, quem disse? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une, se funde à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu li Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 25, da tradução da Nova Almeida atualizada. Eu quero ler um outro texto em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: e não fez ele somente um, Malaquias referindo-se ao Eterno, e referindo-se a esse texto de Gênesis, porque os profetas não falavam nada que não tivesse na Torá, no nosso caso, Pentateuco. Então Malaquias está recitando os textos e está chamando a atenção de alguém aqui, vamos tentar entender. Malaquias dizendo, e não fez ele somente um,
ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Juntando esses dois textos, o texto de Gênesis, capítulo 2, do versículo 21 ao 25, e Malaquias 2,15, o que nós entendemos? Eu tive que estudar muito para chegar a essa conclusão, estudar principalmente com judeus de verdade, né? Não falsos judeus de internet, mas judeus de verdade. Estudar a Torá, estudar o hebraico. Eu tive que me dedicar muito aos estudos para poder afirmar o que eu vou dizer aqui, baseado nesses dois textos. O que Malaquias está dizendo? Que em Gênesis, quando Deus tira do homem carne, sangue e osso, porque ninguém tira o osso de um ser humano sem cortar a carne, sem tirar o sangue. Então Adão doou 3 coisas para que sua esposa viesse a existir. Eu disse 3, né? Porém, Malaquias está dizendo que existe um 4º elemento. Quando você lê Gênesis, capítulo 2, versículo 7, você vê Deus dizendo que, o escritor dizendo que criou, pois Deus o homem, macho e fêmea os criou. Ali, Deus está criando o espírito do homem dentro dele. Em Gênesis 2:27, em Gênesis 3:7, em Gênesis 1:27, Deus fala, o escritor diz que Deus criou o macho e a fêmea. Então Deus cria, Deus gera dentro dele. No capítulo 2, versículo 7, aí Deus diz que, o escritor diz que Deus formou do pó o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, no 1:27, Deus gera dentro dele o espírito do ser humano. Aqui, no capítulo 2, versículo 7, Deus cria o homem do pó da terra e assopra dentro dele aquilo que ele já havia gerado. Assopra para dentro do homem aquilo que ele já havia gerado dentro dele, porque Deus é espírito e ele gera dentro dele o espírito do homem e da mulher, em Gênesis 1:27. Em Gênesis 2:7, ele pega o espírito do homem e assopra para dentro daquele corpo feito de elementos da terra do qual ele havia criado. E o homem se torna alma vivente. Aqui, no 2, do 21 ao 25, Deus está tirando do homem, já criado, elementos para formar a sua esposa. E Malaquias diz que Deus não tirou só carne, osso e sangue. Malaquias está dizendo que Deus tirou também do espírito do homem para formar a mulher. Porque em momento algum você vê na criação da mulher o escritor dizendo que Deus assoprou na narina da mulher e ela se tornou alma vivente. Não. O escritor ele é minucioso em dizer que Deus tirou carne, sangue e osso de Adão e formou a mulher. E ele deixa oculta a questão do espírito. Por quê? Porque no capítulo 1:27 ele já havia falado que dentro de Deus estava o espírito do homem e da mulher. Quando ele assopra na narina do homem, o fôlego de vida, o espírito, o homem agora tem em si a essência da humanidade, a essência da vida. No capítulo 2, do versículo 21 a seguir, Deus tira do homem carne, sangue e osso e o espírito dele. E do espírito que há no homem ele coloca na mulher. Aí você poderia agora querer refutar e dizer: Gilberto, você está dando base para o grupo LGBT que diz que é por isso que eles afirmam que Deus criou os homossexuais. Não, Deus criou a humanidade. E eu não estou aqui dando base, pelo contrário. A grande questão aqui é que eles esqueceram que espírito, o conceito de espírito é o seguinte: espírito não tem sexo, espírito é espírito. O que define o sexo do ser humano são os hormônios e o formato. Deus fez o homem, deu a ele um formato e um membro masculino, e quando o espírito entra, ele se torna alma vivente, aí ele tem consciência da vida, das coisas ao seu redor,
é a partir daí que ele passa a ter consciência também de sexualidade, porque ele olha, ele está habitando dentro de um corpo de homem, então ele sabe, ele tem consciência, aqui eu sou homem. Quando Deus põe espírito no corpo feminino, os hormônios e o formato do corpo definem a sua sexualidade, o seu sexo. Então, homem e mulher. E isso está definido nos hormônios e no formato do corpo. Não está definido no espírito. O espírito passa a ter consciência depois que ele passa a habitar no corpo, ok? Muito bem. Então, você poderia perguntar, Gilberto, por que você está falando da criação do homem e da mulher? Porque aqui, depois de criar o homem, depois de criar a mulher com elementos do corpo e da essência do homem, Deus traz a mulher e o homem, ao olhar para ela, já diz, opa, ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos, é sangue do meu sangue, e ainda tem dentro dela o espírito que habita em mim, está dentro dela também. Por isso o homem deixará pai e mãe, fundir-se-á. A palavra unir-se aqui, ela tem no seu contexto a ideia de fundir, se misturar, se unir para se misturar novamente. E fundir é um conceito da metalúrgica, onde o soldador funde com a eletricidade no eletrodo, ele funde duas chapas, elas se derretem e se misturam a tal ponto de não se separarem e também não ser definido quem é quem, porque ela se derrete e se mistura novamente. Assim sendo, o homem está dizendo, fundir-se-á a sua esposa e ambos serão uma só carne. Quando ele fala carne aqui, ele está simplificando a essência para que seja uma só carne, um só sangue, um só osso, um só espírito. Ele está dizendo o seguinte, ela saiu de mim, mas ela volta para mim. E no momento em que nós nos fundirmos, no ato da relação sexual, ali eles serão um só. Muito bem, partindo desse pressuposto, o que entende-se por casamento? Casamento não é assinar um papel, não é ir no cartório. O conceito de casamento, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista judaico, que é o povo da Bíblia, é o povo que está em torno da Bíblia e que a Bíblia é propriedade religiosa e cultural deles, diga-se de passagem, né? Então, o contexto de casamento é união de corpos com fidelidade. Porque não adianta nada o indivíduo ir na igreja de Notre Dame, sei lá onde, e casar lá com o arcebispo, então ir em Roma e casar lá, e o Papa assinar o papel de casamento dele, e ele viver uma vida de infidelidade, ele ou ela. Então casamento não depende do papel, depende da fidelidade. Casamento é a união de corpos com fidelidade, baseado na criação. Muito bem. Falando de casamento, divórcio, em relação a obreiros. Vamos para a Bíblia? Eu tinha que fazer essa introdução sobre o casamento, porque senão você não entenderia nada depois. Ordens de Deus aos sacerdotes sobre o casamento. E tem na Bíblia, Gilberto? Tem, claro que tem. O maior problema dos evangélicos, a maioria dos evangélicos, é que eles gostam de ler muito o Novo Testamento e não leem o Antigo Testamento. Esquecem que o Novo Testamento só existe por causa do Antigo Testamento. E eu nem gosto de usar essa terminologia Antigo Testamento, porque não é antigo. É Testamento, é Primeiro Testamento e o Novo Testamento, que é todo baseado no Primeiro Testamento. Enfim, então vamos lá. Ordens de Deus aos sacerdotes sobre casamento. É partindo daqui que a gente vai entender lá no Novo Testamento a ideia de casamento, de divórcio, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa agora para você entender, porque aqui nesse texto que eu vou ler aqui agora, você vai entender sobre as leis de Deus de casamento e de divórcio para sacerdotes. E você vai perceber também uma certa hipocrisia no meio cristão, evangélico e protestante hoje, que não lê e não avalia os textos bíblicos como eles são de verdade. Você vai perceber uma certa hipocrisia.
porque eles estão bem encaixados naquele texto que Jesus fala em Mateus 23, com os escribas e fariseus da época de Jesus. Ele fala o seguinte: vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Para o indivíduo que diz que na igreja dele ele não aceita obreiro divorciado, que não vai ser nem obreiro, que não vai ser pastor, não vai ser nada, deixa eu ler esse texto aqui para ele. Está lá em Jeremias, perdão, Levítico 21, do versículo 1 ao 23. Olha o que está escrito. Ordem de Deus, hein? O Senhor disse a Moisés: fale aos sacerdotes, os filhos de Arão. Quem são os filhos de Arão? São aqueles que eram sacerdotes da alta linhagem, e os primogênitos seriam sempre sumos sacerdotes. Arão, depois o primogênito dele, depois o primogênito do outro, enfim. Mas os filhos de Arão, que não eram primogênitos, eram sacerdotes especiais. Eram os grãos sacrificadores, aqueles que sacrificavam no altar. Então, olha a palavra de Deus. Seriam, no caso, o pastor presidente e os pastores que trabalhavam no sacrifício. Vamos traduzir para o nosso dia de hoje, é como se fosse o pastor presidente da igreja e depois os pastores das congregações, ok? Então Deus está falando com eles aqui. O Senhor disse a Moisés: fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, como a mãe, o pai, um filho, uma filha ou um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, que não se casou, que é virgem, mas a irmã dele morreu, então ele poderá se contaminar. Ele, o sacerdote, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria, seria profano, e estaria proibido de trabalhar no seu ofício sacerdotal. Por causa dessas coisas. Entenda. Aqui eu já vou começar a tecer comentários. O camarada hoje é pastor presidente, tem várias igrejas, tem vários pastores, que são pastores das congregações, e eles dizem que, como no caso desse documento aí da Cadeeso, que eu citei aqui no início do vídeo, que presbíteros, evangelistas e pastores que são divorciados e casados de novo não são nem recebidos lá como obreiros, no máximo como membros. Então não vão trabalhar nunca no ministério. E se for do ministério e cair e acontecer isso daí, ele é rebaixado a membro e fica ali só como membro. Ok, tudo bem. Só que, se você quer cumprir uma lei bíblica, você deve cumprir todas, referentes ao sacerdócio. Aí, a maioria desses pastores assembleanos e pentecostais diz o seguinte: não, porque nós não estamos na época da lei, a lei foi abolida por Cristo. Espera aí, se a lei foi abolida por Cristo, então essa lei aí do divórcio tem que ser banida também. Porque isso daí é lei, está aqui, no Antigo Testamento. Não está no Novo Testamento. O que Jesus fala no Novo Testamento, ele está repetindo o que está no Antigo Testamento, na Torá, que é o Pentateuco conhecido pelos cristãos aí. Mas vamos lá. Ainda nas leis para o sacerdote, para o pastor presidente e para os pastores das congregações, numa linguagem de hoje. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Ok? Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto serão santos. Não poderão casar com mulher prostituta. Agora vai entrar a área do casamento. Tá? Entendam, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça. Calva é aquele raspar aqui em cima aqui, tipo aqueles monges da Idade Média, né? Aquilo ali é antibíblico.
Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, ou seja, não é para aparar a barba, tem que ter barba e longa. Nem farão cortes no seu próprio corpo. Ok? Então, olha só. Se um pastor presidente exige que os pastores da igreja dele não podem nunca se divorciar, e se for divorciado não pode pastorear, e o pastor representa o sacerdote da Bíblia, então eis a questão. Ele tem que deixar a barba crescer, não pode fazer calva no cabelo, na cabeça, não pode raspar, não pode... enfim. Agora vamos lá. Não poderão casar com a mulher prostituta mesmo, ao pé da letra, ou desonrada. O que é desonrada? Era uma moça, uma mulher que perdeu a virgindade por violência e continuou dentro de casa, ela foi desonrada. Então ela não é casada, ela está em casa, não é mais virgem porque foi desonrada. Um sacerdote não podia se casar com essa mulher. Com prostituta, muito menos. Aqui o escritor está pegando assim do pior nível e trazendo para o nível mais simples. Então, não poderá casar com prostituta, pior nível. Nem com uma mulher desonrada, que é um nível mais simples um pouco, mas também não pode. Nem com mulher divorciada do seu marido. Opa! Então quer dizer que os pastores da Cadeeso têm razão. Eles estão certos, porque é bíblico, ok? Um pastor presidente, pastor de congregação não pode ter se casado com uma mulher que foi divorciada, né? Enfim, e olha que vai complicando, vai piorando a situação. Primeiro, eu estou falando do cara ter sido divorciado, mas aqui não chegou nesse ponto ainda. Aqui está no ponto em que o cara é solteiro e ele vai se casar. Então ele não pode casar com prostituta, nem com a mulher que foi desonrada, nem com uma divorciada do seu marido. Pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Tá, até agora a gente está discutindo sobre um evangelista, um presbítero, um evangelista, um pastor que passou por um divórcio, não pode exercer função ministerial no Ministério Cadeeso, nas Assembleias de Deus, Ministério Cadeeso. Aqui, nos textos bíblicos até agora, está tratando sobre um sacerdote que é solteiro e pretende se casar. Ele não pode se casar com uma prostituta, ele não pode se casar com uma mulher que está na casa dos pais, mas que não é mais virgem porque foi desonrada. Ele não pode se casar com uma mulher que foi divorciada, está sozinha, mas que é divorciada. Então não chegamos ainda no ponto do indivíduo que já foi casado e que vai se divorciar ainda. Se depois de divorciado, se ele pode ou não continuar trabalhando no seu ofício ministerial. Mas vamos continuar a leitura que a gente vai entender, vai chegar lá. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. O que é oferecer o pão do seu Deus? É o pastor que faz o trabalho de ministrar a palavra. A palavra não é o pão da vida? Cristo não é o pão da vida? No Antigo Testamento era representado pelos 12 pães da proposição que ficava na mesa de ouro dentro do tabernáculo. Ele tinha que trocar aquele pão, ele tinha que assar pães novos todos os dias e colocar no altar dentro do tabernáculo, representando o pão da vida. É aquele que ministra a palavra. Ok? Portanto, você deverá considerá-lo santo porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, para todo o povo de Israel, né? Porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Ok, show de bola. Se a filha, aqui é um outro mandamento agora. Como eu disse, olha as ironias aparecendo, como é irônico e como é também complicado, né? O camarada quer guardar uma lei e quer esquecer das outras. Mas vamos lá, olha essa lei aqui que interessante. Se a filha de um sacerdote se desonrar ou se permitir ser desonrada, perder a virgindade antes do casamento, entregando-se
a prostituição ou a fornicação, ela profana o seu pai, ou seja, o pai dela perde a santidade por causa dela. Ela profana o próprio pai, a santidade do pai. Então ela deverá ser queimada em fogueira. E aí, sacerdotes? E aí, cadê isso? Vocês têm informações sobre as filhas dos pastores que não podem ser divorciados. Tem que ser casado uma vez só com a mesma esposa. Ok, porque o nível de santidade tem que ser o mais alto possível. Mas e aí? Vocês têm essa informação sobre as filhas desses pastores? Se elas continuam virgens em casa, aquelas que não se casaram, né? Porque se vocês tiverem informação de que ela se perdeu, que não tem mais virgem, leve ela à praça pública e queima ela. Porque quem obedece uma lei tem que obedecer todas. Quem tropeça em uma, tropeça em todas. Foi o próprio Jesus que falou, foi o próprio Paulo que falou lá no Novo Testamento. Ok? Então vamos lá, vamos adiante. O sumo sacerdote, entre os seus irmãos que são sacerdotes, sobre sua cabeça foi derramado o óleo da unção. O que for consagrado para usar as vestes sagradas não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará as suas roupas. Está falando do sumo sacerdote, no caso aqui seria o pastor presidente. Não pode deixar o cabelo sem pentear. Um mandamento simples, né? Pois é. Isso mostra um Deus que gosta de detalhes, que se preocupa com detalhes. E outra coisa, não pode rasgar suas vestes. Ele está falando aqui das vestes sacerdotais, a estola sacerdotal que era usada na ministração durante o período que ele ficava no tabernáculo ou no templo ministrando. O sumo sacerdote. E a lei é a seguinte, se ele rasgasse, ele dava fim ao ministério de sumo sacerdote dele. Foi o que Caifás fez diante de Jesus, quando Jesus compareceu diante dele e disse assim, eu sou o Filho de Deus, e ele rasgou as vestes e disse que Jesus estava blasfemando, e naquele momento que Caifás rasga as vestes, ele deu fim ao ministério dele. É uma lei da Torá, é uma lei de Deus para o sumo sacerdote. Por isso ele não podia rasgar suas vestes. Continuando as leis aqui, o sumo sacerdote não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do pai ou da mãe. Olha só, o sacerdote podia, mas o sumo sacerdote não pode se contaminar com nenhum corpo sem vida, nem do pai nem da mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele, o sumo sacerdote, até agora estávamos falando lá de sacerdote, sobre casamento, né? Agora sobre o sumo sacerdote. Seria, no caso, hoje o pastor presidente, repito. Ele tomará por mulher uma virgem. Desculpa minha risada sarcástica, mas olha a ironia, né? O documento da CADESO diz que um pastor não pode nunca se divorciar e o que for divorciado não pode ser pastor. Aí a Bíblia está dizendo que o pastor presidente só pode se casar, porque o sumo sacerdote aqui representa o pastor presidente, se ele for solteiro, ele só pode se casar se for com uma virgem. E aí? Ele tomará uma mulher virgem, não casará nem com viúva, nem com divorciada, nem com desonrada e nem com prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do meio do seu povo. Esse é o mandamento para o sumo sacerdote. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Ok. Depois vai ficar gravado aqui no mural esse vídeo, vocês podem assistir de novo. Mesmo assim, eu volto sempre um pouquinho atrás para poder relembrar, né? E
Isso aqui é didática, é o espírito de professor, né? Que gosta de falar e ter certeza que as pessoas estão entendendo o que ele está dizendo. Mas enfim, vamos seguindo aqui no texto. E à medida que eu estou lendo, eu estou caminhando para responder as perguntas que a Camila fez aí no mural, os comentários que ela deixou lá interagindo comigo. Continuando, o Senhor disse a Moisés: fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará. Seja um homem cego, coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou que for corcunda, ou que for anão, ou que tiver defeito nos olhos, ou sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nenhum desses problemas um sacerdote pode ter. Ele tem que ser perfeito. Ou seja, não está falando do sumo sacerdote, está falando do sacerdote, aqueles que ministravam dentro do tabernáculo e no altar. Se o sacerdote representa o pastor da igreja, se o pastor da igreja não pode ser divorciado, como a Cadeeso e as Assembleias de Deus ligadas ao Ministério Cadeeso ensinam e exigem que seja assim, essa lei também deve entrar, ou deveria. Porque, repito, ou você obedece todas ou não obedece nenhuma, porque quem tropeça em uma, tropeça em todas. Não adianta nada querer obedecer uma e não obedecer as demais leis. É o próprio Deus que está dizendo: eu não aceito ministração de pessoas, de homens, está falando dos homens, porque na Bíblia mulher nenhuma ministrava, só os homens. No culto ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus de Israel, só homens ministram. Fique chateado comigo não, é Bíblia. Não tem nada a ver com isso. Aqui eu sou professor de ensino religioso. Eis aqui as questões. O camarada que ia ministrar não podia ter nenhum desses defeitos. Vou continuar lendo. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Ele poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito. Ele pode se alimentar do pão, mas não pode produzir o pão e dar de alimento a outros. É a palavra do Eterno, não sou eu. Eu não sou Deus, eu não peço culto a mim. Quem está exigindo aqui é o Eterno, o Deus da Bíblia. O mesmo Deus cuja palavra não volta atrás, não fica velha, não envelhece, não retarda, não perde o valor. Né? De Gênesis a Apocalipse, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então você tem que entender. Terminando aqui Levítico 21, do 1 ao 23. Não se aproximará do altar para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Ok? Então, eis aqui a questão. Nós estamos falando aqui de homens que iriam se casar. Não eram casados. Eram jovens descendentes de Arão, que eram sacerdotes. Arão era sumo sacerdote, seus filhos, todos homens, filhos de Arão, eram sacerdotes. Alguns eram casados, mas aqueles que não eram casados, que iam se casar, essas são as leis, ok? Eu quero ler aqui Ezequiel 44, 22, olha o que está escrito. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. O profeta Ezequiel está profetizando a volta do povo que estava na Babilônia
a volta deles para Judá, para Jerusalém. E está dizendo o seguinte: quando vocês voltarem, vocês vão reconstruir, vão recomeçar, mas aos sacerdotes, ele está relembrando essa lei aqui. Eles não se casarão com viúva nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de outro sacerdote. Espera aí. Até agora não podia casar com viúva de espécie nenhuma. Mas agora, na época de Ezequiel, Ezequiel está dizendo, em nome do Eterno, com base na Torá, que o único tipo de viúva da qual um sacerdote podia se casar é se essa viúva fosse viúva de um sacerdote, ou seja, ela era esposa de um sacerdote e o sacerdote morreu, então ela é viúva, aí ela pode se casar com um outro sacerdote vivo. Ou um sacerdote que está solteiro, quer se casar, ele pode se casar com essa viúva que é viúva de um outro sacerdote que já morreu. Ah, entendi. Ou talvez não entendi nada. Por que será que ele pode se casar com uma viúva que é viúva de um outro sacerdote, né? O marido dela era sacerdote, morreu, ela ficou viúva, aí esse sacerdote pode se casar com ela. Por que será? Esse assunto aqui a gente poderia ficar horas falando nele. Eu não quero enfadar vocês, mas tem coisa que é necessário explicar. Exemplo, aqui é uma questão de nível de santidade. O sacerdote tem um nível de santidade. A esposa dele, se ela é pura, né, nunca cometeu nenhum tipo de pecado que a condenasse, ela tem o mesmo nível de santidade dele. A pureza no casamento. O marido dela morreu, ela é pura. E ela tem um nível de santidade que é um nível de santidade de sacerdote. Nenhuma outra mulher que não é esposa de sacerdote tem esse nível de santidade. Então, por isso que um sacerdote solteiro pode se casar com uma viúva que é viúva de sacerdote, porque ela tem o mesmo nível de santidade dele. Por isso que o Eterno diz que ou ele se casa com uma virgem, cujo nível de santidade é semelhante ao nível de santidade de um sacerdote, ela é pura, e quando ele entrar nela, na relação sexual, ele vai transferir a ela mais pureza, santidade, enfim, mas ela está no nível dele, por causa da sua pureza. A viúva é considerada da mesma forma. Tá vendo como é complexo a Bíblia? Se você não estuda, você fica mais perdido que segue um tiroteio. E acha que sabe muita coisa. Se você não estuda a cultura do povo, da Bíblia, você não vai entender isso nunca. O problema da maioria das pessoas que leem Bíblia, dos cristãos, evangélicos e protestantes no Brasil, é que eles pegam a Bíblia com a tradução da língua portuguesa e leem ela como se tivesse sido escrita por um brasileiro há 10, 20 anos atrás e traduzem tudo conforme o seu ponto de vista, conforme a sua cultura dos dias de hoje, quando na verdade não é assim que funciona. A Bíblia tem que ser lida e estudada do ponto de vista do povo da época, como era a cultura deles da época. Ok? Muito bem. Ordem de Deus para os homens israelitas. Homens comuns, tá? Vamos lá. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado nela coisa indecente, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e este passar a odiá-la, e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada por outro homem,
pois isto é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra. Terra aqui é terra de verdade, literalmente, a terra onde você planta arroz, feijão, que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. O que Deuteronômio 24, de 1 a 4 está dizendo? Simplificando. O camarada se casou. Rapaz solteiro, né? Faz de conta nos nossos dias aí 20, 21 anos. Conheceu a moça, se casou. Primeiros meses de casamento, o primeiro ano de casamento, ele percebeu alguma coisa. Ou então na noite de núpcias acontecia muito isso. Na noite de núpcias ele não gostou de alguma coisa, ela não me agradou. Ou então no primeiro mês de casamento ela fez um arroz aí, não gosta desse tipo de arroz que ela faz. Enfim, os costumes dela não bateu com o meu. Eu descobri no corpo dela um defeito que não dava para ver antes porque ela não podia mostrar, né? Só o marido descobriu no corpo dela que perceberia. Então vou fazer o seguinte, vou dar a carta de divórcio a essa mulher. É isso que o Deuteronômio 24, de 1 a 4 está dizendo. O camarada casou, encontrou na esposa aí nas primeiras semanas de casamento, no início do casamento, seja lá quando foi. Ele não gostou de alguma coisa, deu carta de divórcio. Ela saiu, foi embora. Aí chegou ali na frente, ela encontrou outro cara, o cara gostou dela, aí ela casou com ele. Olha só, espera aí. Se divórcio fosse proibido na Bíblia, Moisés não estaria narrando essa situação. Isso aqui é lei, isso aqui não é uma parábola, é lei. Entenda isso. O homem não gostou, divorciou. Achou algum problema? Divorciou, vai embora. E ele vai casar com outra. Pode ter certeza. Isso aqui é normal. Isso aqui é sociedade. Aquela mulher que ele mandou embora, a ex-mulher dele saiu, chegou ali na frente, ela se casou com outro cara. O cara gostou dela, aí casa com ela no papel, bonitinho. Do mesmo jeito que aquele cara lá se casou com ela, esse aqui também pode ter se casado, enfim. Só que aí ela foi divorciada, foi divorciada lá e casou com outro cara lá, o cara casou com ela. Depois de um tempo aquele cara resolveu abandonar ela. Ou aquele cara morreu. O que a Bíblia está dizendo? Que esse ex-marido dela aqui não pode jamais voltar a casar com ela ou ter relacionamento sexual com ela. Se isso acontecer, ele amaldiçoa a terra onde ele mora. Olha como funciona o pensamento de Deus e as leis criadas por ele para bem da humanidade e da terra, enfim, de tudo que ele criou. Olha como funciona. E olha também como que o casamento influencia não só entre o homem e a mulher, mas entre toda a sociedade e até mesmo na natureza, a terra com toda a natureza. É isso que a Bíblia está ensinando. Talvez você deve estar pensando, cara, eu nunca vi ninguém falar sobre isso, sinto muito. Era isso que os pastores nas igrejas deveriam conversar com vocês, ensinar nas igrejas, ao invés de ficar pregando mensagem da prosperidade antibíblica, deveriam abrir a Bíblia e fazer isso aqui que eu estou fazendo aqui agora. E só estou fazendo por causa da Camila. Repito, já falei no início do vídeo, vai ficar gravado aqui. Só estou fazendo esse vídeo aqui por causa da Camila. Foi a única pessoa que interagiu comigo abundantemente aqui, com muito boa vontade, no post que eu fiz aí sobre pastores, obreiros divorciados, devem ou não, podem ou não pastorear. O documento da KDES, o regulamento interno lá, diz que não. De jeito nenhum, eles não recebem nem como obreiro, no máximo como um membro só. E eu estou aqui abrindo o texto bíblico para vocês entenderem como funciona a Bíblia e o pensamento de Deus. Ok, então isso aqui é a ordem de Deus para os homens comuns. Deuteronômio 24, de 1 a 4. O camarada podia casar, podia divorciar e podia se casar de novo tranquilamente. Os homens, ok? Porém, não estou falando de sacerdotes não, homens comuns, que não eram religiosos. Homens comuns. Porém, se ele voltasse a ter contato com a ex-mulher, depois de ela ter se casado ou ter tido contato com outro homem, é abominação diante do Eterno. Ok? Muito bem. Existe na Bíblia uma ideia que pouquíssimos obreiros falam nas igrejas. A ideia de que Deus tem uma esposa, e a esposa dele é Israel. Ai, ai, ai. Oh, meu povo, sinto muito.
ter que falar coisas aqui que talvez você nunca ouviu. Sinto muito não, que bom, né? Pelo menos vocês vão ouvir pela primeira vez, talvez. A minha risada não é por isso, não. É porque se Deus tem uma esposa e a esposa dele é Israel, então quem são as 10 virgens de Mateus 25? Visto que Mateus 25 não fala em momento algum de esposa, fala de acompanhantes da esposa. Leia de novo lá, estude um pouquinho da cultura judaica e você vai entender isso. Se Israel é a esposa, quem são aquelas 10 virgens lá? E já vi teólogos falando que as 10 virgens são as 10 tribos de Israel, quando na verdade não eram 10, eram 12. Sinto muito. Desculpa aí. Mas Deus e o seu Messias só tem uma esposa. E eu estou falando como professor de ensino religioso. Não estou falando como cristão nem como judeu, porque eu não sou judeu. E nem sigo a religião judaica. Os livros que estão aqui atrás ali, ó, Torá e um monte de coisa, é só para estudar, para poder falar para vocês o que eu estou falando aqui. Deus tem uma esposa. Quem é a esposa dele? Vamos ler? Jeremias 3, versículo 8, depois Oséias 2, versículo 19 e 20. Olha o que está escrito. Jeremias 3, versículo 8. Tem um versículo anterior aqui que eu esqueci de marcar, mas você vai achar. Está no capítulo 3 de Jeremias. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? O profeta Jeremias está citando Deuteronômio 24, versículo 1 a 4. Só que ele está citando em forma de pergunta. Ele está olhando para o povo de Judá e está dizendo o seguinte: se um homem se casar e depois repudiar, ele poderá voltar para aquela mulher, se aquela mulher já tiver sido tocada por outro homem? É a pergunta. Aí Jeremias continua dizendo, capítulo 3. Esse versículo aqui eu esqueci de marcar, não me lembro qual versículo que está no capítulo 3 não. Mas está aí. Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ele está citando Deuteronômio 24. Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. É Jeremias profetizando para o povo de Judá e para o povo de Israel. Ou seja, Jeremias está dizendo que Deus tem uma esposa. Quem é a esposa de Deus? Judá, Israel. Ok? E ele está usando ainda o texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4, para representar essa alegoria que para o povo de Israel é uma verdade espiritual e também física. Queira você aceitar ou não, essa é a crença magna dos judeus, que eles são a esposa de Deus, que Israel tem uma aliança. E eles dizem mais que o casamento entre Deus e Israel aconteceu no Monte Sinai, quando eles estavam saindo do Egito, indo para a terra de Canaã. Eles pararam no Sinai, e quando Deus se manifesta no monte lá, nos 40 dias que Moisés ficou lá, ali foi o casamento. Moisés foi o intermediário, foi ali o casamento de Deus com Israel. E mais, todo casamento tem que ter um representante, era Moisés. Todo casamento tem que ter um documento, e o documento é a Torá, são os mandamentos. Jeremias está dizendo, Jeremias 3, está dizendo que Israel é a esposa de Deus. O versículo 8 está dizendo assim: quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, falando de Israel e de Judá, eu a despedi, ou despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Olha Deus falando com Israel, chamando ela de esposa, e também de adúltera, e dizendo que se divorciou dela, que deu a ela carta de divórcio. Vi que a irmã dela, Judá, é porque que na época de Jeremias, Israel tinha se dividido, o reino do norte Israel, o reino do sul Judá. Mas é tudo um povo só. Mas na época dele, politicamente falando, estava dividido. A traiçoeira Judá não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. Então, independente se é Israel completo ou se é Israel para o norte e Judá para o sul, Deus está chamando as duas de esposa, ou um só povo de esposa. Está dizendo que eles se prostituíram porque adoraram a outros deuses, se prostituíram, e Deus está dando carta de divórcio para ela.
Você já tinha ouvido falar sobre isso? Seja sincero, coloque nos comentários aí. Quando foi que você ouviu falar? Quem falou? Onde foi? Você já tinha lido isso na Bíblia? Que Israel é a esposa de Deus? E a Bíblia fala isso, é Jeremias que fala isso. Seja em termos espirituais ou físicos, como o povo de Israel acredita de verdade. Esta é a realidade. Eles acreditam e Jeremias está dizendo. Muito bem, Oséias, capítulo 2, versículo 19 e 20, está escrito assim: farei de você a minha esposa para sempre. Aqui é uma profecia de restituição, de aliança renovada. Oséias está profetizando uma aliança renovada entre Israel e o seu esposo, que é Deus. Farei de você minha esposa para sempre. Farei de você minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. É Oséias profetizando a aliança renovada entre Deus e sua esposa, que é Israel. Ok? Então, eis a questão. É sobre divórcio que você quer conversar? Abre a Bíblia. Leia os textos comigo. Procure interpretações de quem realmente entende de interpretação, que estuda o hebraico, que estuda o grego do Novo Testamento, e que faça uma exegese de forma imparcial, sem tendenciosidades. Porque assembleanos interpretam a Bíblia puxando a brasa para o lado da Assembleia de Deus. Os batistas fazem isso, a Maranata faz isso, cada denominação faz isso. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu sou um professor de ensino religioso e a minha interpretação não puxa a brasa para o lado de ninguém. E você poderia dizer assim, não, você está puxando a brasa para o lado dos judeus. Não, jamais. Eu estou interpretando como o texto é e para quem é. Da forma que eles entendem, não da forma que eu deveria entender ou que eu entendo. Eu não sou judeu, a Bíblia não foi escrita por mim, foi escrita por eles. E nem por você também não foi escrita. E nem por um brasileiro, nem por um europeu, nem por um americano, nem por um africano, nem um asiático, não. A Bíblia foi escrita pelos judeus, com a mentalidade deles e com a fé deles. Com a cultura deles. Ok? Vamos lá. Novo Testamento. O divórcio no Novo Testamento. Como funciona? Qual é a ideia de divórcio no Novo Testamento? Lembrando que o Novo Testamento retrata o Antigo Testamento. Ele se baseia no Antigo Testamento. Muito bem. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, olha o que está escrito. Também foi dito, abre aspas, se você olhar a sua Bíblia está escrito lá, e está entre aspas, por quê? Jesus está citando o texto de Deuteronômio. Também foi dito, abre aspas, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio, fecha aspas. Eu, porém, vos digo, é Jesus falando, um judeu, quem repudiar sua mulher, exceto quem repudiar sua mulher, a não ser que quem repudiar a sua mulher, se não for por esse motivo, que ele vai explicar agora, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. Eu estou lendo aqui a tradução da Nova Almeida atualizada. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus não está mudando a lei e não está dando uma nova lei. Ele está reinterpretando a lei de Deuteronômio. Ele está só reinterpretando. E o que ele está dizendo? Aquele que der carta de divórcio à sua mulher, ou repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe a se tornar uma adúltera. Ou seja, o camarada, a partir daqui da fala de Jesus, os discípulos dele, só podem repudiar uma mulher se ela tiver cometido relações ilícitas.
relações ilícitas fica meio vago. Por quê? Ela pode se relacionar com uma criança, um adolescente ou com um animal, ou ela pode se relacionar com outro homem. Se for com outro homem, é adultério. Mas na época de Jesus, a lei ainda continuava dizendo, que eu esqueci até de puxar e colocar aqui essa lei, mas todo mundo conhece essa lei, porque Jesus fala sobre ela, a lei de que se fosse pego no ato, era apedrejado. Os dois eram apedrejados. Então, essa lei está lá no Antigo Testamento. Se fosse pego em adultério, eram os dois apedrejados, a mulher e o homem. Os dois não viveriam para contar a história. Por isso o adultério no Antigo Testamento era raro. E nos dias de Jesus também era raro. Porque a lei estava ali para ser cumprida. E havia quem fazia com que a lei fosse cumprida. Um grupo chamado Sinédrio, os 70 anciãos, que era o grupo de juízes que regiam as leis sociais e religiosas do povo de Israel. Sempre foi assim, até a época de Jesus. Então, Jesus está dizendo o seguinte: o camarada só pode repudiar sua mulher se ela tiver cometido adultério. Porém, eis o problema. Se ela cometeu adultério, ele podia denunciar. E ela seria apedrejada, ele ficaria viúvo. Mas olha a situação como fica problemática. Jesus está dizendo o quê? Se o cara descobriu que a mulher dele o traiu, aí sim ele pode repudiar ela. Mas ele não está dizendo que o cara não pode se casar de novo. Aqui nesse texto não. Ele está dizendo que ele só pode repudiar a mulher se ela tiver cometido adultério. Aí ele continua dizendo, nesse caso, aquele que se casar com adúltera comete adultério com ela. Agora olha só, fala sério. Na época de Jesus ninguém era doido de casar com uma adúltera. Não se casava. Na época de Jesus os homens eles saíam e iam para o prostíbulo, isso era muito normal. E a esposa não criava problema por isso. Mas se casar com uma adúltera, os homens judeus não faziam isso porque eles sabiam que era a lei era lá atrás. Até porque não havia adúlteras. Havia prostitutas, mas adúlteras não. Mulher adúltera era apedrejada. Simples assim. Mas Jesus está dizendo aqui que na época dele, e para os discípulos dele, para quem quiser seguir o mandamento dele, você está casado, sua mulher adulterou, dispensa ela, dá carta de divórcio para ela. E ela não pode se casar. Por quê? Porque ela é uma adúltera. Ou, se um outro discípulo meu está dizendo Jesus, porque a lei serve para aqueles que seguem a Deus, que adoram a Deus ou que agora seguem a Jesus. Né? A lei serve para esses, não é para todo mundo. É para quem está disposto a seguir a lei. Ou seja, para quem segue essa religião. Então, se o camarada é discípulo de Cristo, Jesus está dizendo para ele, não, você não pode se casar com uma adúltera, fala sério. Ela vai ter que viver uma vida, se ela não for apedrejada, vai viver uma vida solitária. É isso que o texto de Mateus 5 está dizendo. Agora, Jesus, em momento algum, repito, não falou que o marido que foi traído e que repudiou a mulher porque ela se adulterou, não está dizendo que esse cara não pode casar de novo. Em momento algum está dizendo isso. Ok, em Mateus 19, do versículo 3 a 9, está escrito o seguinte: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Poxa, Jesus já acabou de falar aqui em Mateus capítulo 5, mas aqui em Mateus 19, são agora os fariseus que estão indo testar ele para ver se ele é um bom rabino, se ele tem o conhecimento da lei e da Torá mesmo, né? Fizeram isso várias vezes em várias situações. Essa é uma delas. Por qualquer motivo, Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que ele disse: por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Já expliquei isso lá no início. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Jesus só está repetindo Gênesis, ok? Gênesis 2. Jesus
Uma só carne? Ok. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Aqui é Jesus falando. Ninguém separe o que Deus ajuntou. Eu já vou comentar sobre isso. Os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Está citando Deuteronômio 24. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, antes da lei de Moisés, lá no princípio da criação não era assim. É o que Jesus está dizendo. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Tá. Deixa eu voltar aqui que eu pulei alguma coisa. Moisés permitiu que vocês repudiassem, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Pronto, completou. Mateus 19, completando Mateus 5. Primeiro, Jesus está dizendo, lá no princípio não era assim. O que o Deus uniu não separa o homem. Deixa eu explicar essa frase aqui de Jesus. Qual foi o casal que Deus uniu? Adão e Eva. Sob quais circunstâncias? Eu expliquei isso no início do vídeo. Vai ficar gravado aqui, depois vocês assistem de novo. Não vou falar tudo de novo agora, né? Já está extenso demais essa live aqui. Mas é só voltar depois e você vai entender. O único casal do conceito de humanidade e do conceito bíblico que Deus uniu foi Adão e Eva. Sob quais circunstâncias? Deus tirou de Adão carne, sangue e osso e do espírito que havia em Adão e colocou na mulher e criou a mulher para se fundir novamente a Adão. Aí Adão diz, esta é osso dos meus ossos, carne minha carne, e deixará o homem pai e mãe e unir-se-á, fundir-se-á sua mulher e ambos serão uma só carne. Olha a circunstância. Agora fala para mim, dá para fazer essa aplicação em uma situação dos dias de hoje, onde um camarada conhece uma mulher que ele não faz ideia de quem ela é? Ela foi criada lá de um jeito, ela tem traumas, ela tem problemas psicológicos, ela tem todo um universo dentro dela, que é a sua existência, e que não tem absolutamente nada a ver com esse cara, que também tem o seu universo, foi criado de um jeito, tem a sua cultura, de repente cheio de traumas, de problemas, sem referência para casamento, não sabe nem como tratar uma mulher. Dá para aplicar esse texto? Ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos? Não, não dá. Não dá. Só dá para aplicar depois de um tratamento muito sério, como fazem os judeus, antes de qualquer casamento de um casal de judeus, eles fazem um tratamento extenso com rabino, com psicólogo, para fazer tratamentos e para poder uni-los emocionalmente, psicologicamente, para depois unirem-se os corpos, para casar e terem relação sexual. Não é como fora, os judeus, fora os outros povos sem ser os judeus, quero casar, já pega e já casa, e depois de casado é que vai ver que tem problemas, incompatibilidade de relacionamento, de não sei o que, aí se divorcia. Tá entendendo? Então Jesus está dizendo aqui para os fariseus, o que ajuntou Deus não separa o homem, mas foi lá. Agora, para os judeus, quando acontece um casamento, é uma união realmente de Deus. Não é apenas uma cerimônia onde um pastor ou onde um padre vai ali e abençoa, Deus está unindo. Não. A união ocorre antes, através de um tratamento, repito, no meio dos judeus acontece um tratamento psicológico seríssimo, extenso, de tratamento psicológico para unir o casal um ao outro, psicologicamente e emocionalmente, para depois irem para o casamento e depois irem morar juntos depois do casamento e terem relação sexual e terem filhos e criarem os seus filhos também nesse mesmo conceito. Então isso para o judeu é Deus unir em casamento. Nós que não somos judeus, não dá para dizer isso. O camarada simplesmente olha a mulher, casa, a mulher olha para o cara, casa, daí a pouco começam os problemas porque eles vão passar a conviver com os defeitos gravíssimos um do outro e vice-versa. Daí a pouco não aguenta mais,
não são instruídos a procurar psicólogos para poder tratar os problemas, serem curados dos traumas de infância, seja lá do tempo que foi da vida dele, para depois se encaixar a ideia de ser esposo e a ideia de ser esposa, enfim. Nós não temos esse costume. E digo mais, entre os pentecostais, menos ainda. Né? Então esse conceito se aplica aos judeus. O que uniu Deus não separa o homem. Já expliquei, se você não entendeu, não, repete o vídeo depois, nessa parte você vai entender essa explicação. Aí Jesus diz, eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, agora ele vai se referir ao homem. Lá em Mateus 5 ele se referiu à mulher. Se você não separar, se você não se divorciar por ela, só por causa por outra coisa, sem ser por adultério, você transforma ela em adúltera. E aquele outro que se casar com ela, adultera com ela lá. Então Deus não envolveu o marido na conversa. Aqui em Mateus 19 ele vai falar só do marido que está divorciando da mulher. Olha só. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. O que Jesus está falando aqui? O camarada está casado e ele se divorcia da mulher, sem ser por adultério, sem ela ter cometido adultério, só por causa de qualquer outro probleminha ele se divorciou dela e agora ele vai casar de novo, aí ele está cometendo adultério. É o que Jesus está dizendo aqui. E nem precisa ser expert em exegese bíblica para poder entender, não. É o que está escrito. Então, em Mateus 5, ele fala da mulher. Se o marido, divorciasse da mulher por qualquer motivozinho, transforma ela em adúltera. E o outro que casar com ela, adultera porque está casando com a adúltera. Não se relaciona, ele não fala, ele não entra em questão com o marido que divorciou da mulher em Mateus 5. Mas em Mateus 19, agora ele fala só com o marido. Se você se divorciar da sua mulher sem ser por motivo de adultério, ela ter adulterado, e você largar ela para lá, a divorciar dela e se casar com outra, agora você comete adultério. Ok? Muito bem. Vamos partir para os finalmente, porque já está longa demais a nossa live, né? Paulo tratando de casamento e relações de casamento, relacionamentos afetivos, enfim. Olha o que Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 7. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Aqui ele está falando de relações sexuais. É um para o outro, porque ambos são uma só carne. Não se privem um ao outro. Ele continua o assunto de relação sexual. A não ser, talvez, por mútuo consentimento. Os dois consentirem. Uma conversa tranquila, concorda? Concordo, beleza. Os dois concordarem. Por algum tempo, para se dedicarem à oração. Olha o que Paulo está ensinando. Depois retomem a vida conjugal, a vida sexual, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. O que Paulo está dizendo? Que um casal que é casado e que não tem relações sexuais numa certa frequência em que os dois se mantenham saciados, o desejo de sexo vai fazer com que eles fiquem frágeis e Satanás há de tentá-los por falta de domínio, porque o camarada o homem ou a mulher vai ficando com tanta vontade, tanto desejo, que acaba perdendo o domínio próprio. Aí Satanás chega nessa brecha e faz com que eles pequem. É isso que Paulo está dizendo aqui, ok? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Outro texto que ele continua, em 1 Coríntios 7, do 10 aos 15 agora, ele diz assim: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas
Ó, ele está se referindo à mulher e nunca ao homem. Mas se ele se separar, que não se case de novo. Perdão, olha o que está escrito. Mas se ela se separar, que não se case de novo. Ou que se reconcilie com seu marido. Ele está falando disso da mulher. Aí você poderia estar chateado comigo já, chateado ou chateada. Poxa, Gilberto, você está sendo machista? Não, não sou eu, é a Bíblia. Poxa, Gilberto, você como professor de ensino religioso está trazendo a Bíblia nua e crua como ela é para os dias de hoje? Pois é. Aqui é uma outra questão que a gente poderia conversar. Se você quer seguir uma religião e o livro sagrado daquela religião, você tem que se adaptar à religião e não querer mudá-la. É por isso que existem muitas religiões com os seus livros sagrados. Se você não concorda, então abandona, abre mão. Eu sempre falo isso. A Bíblia não foi feita para ser distorcida e mudada. Ela é o que ela é, porque ela é propriedade cultural e religiosa de um povo, que é o povo de Israel. Ninguém mandou você pegá-la para você. Você só pode pegar para você, ou a sua religião cristã, seja lá qual for, se vocês estiverem dispostos a seguir o que está escrito nela, os ensinamentos que ela ensina, as diretrizes do Deus dela. Ok? Muito bem. Continuando o texto, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Engraçado, né? Para a mulher ele fala um monte de coisa. Para o marido só não divorcia não, mantenha a sua vida com ela, tal. E ele corta o assunto. Aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Aqui o problema agora é em relação à religião. O que Paulo está dizendo? Para os irmãos e para aqueles que não são judeus que estão vindo para a religião de Paulo. O que Paulo está ensinando? Ô irmão, você veio para a nossa religião, é casado, mas a sua mulher não quer participar da sua religião. Mas ela quer continuar casada com você? Continue casado com ela. É isso que Paulo está ensinando aqui na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao 15. Vou ler de novo. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão, ou seja, alguém que veio para a religião de Paulo, estiver casado com uma mulher não crente, ou seja, com a mulher dele que não quer vir para a religião de Paulo, e esta concorda em continuar morada com ele, casada com ele, perdão, não se divorcie dela, continue casado, segue a sua religião, ela fica na dela e você continua casado. O casamento não deve ser influenciado ou modificado por causa da religião que um dos dois está seguindo. É isso que Paulo está ensinando aqui. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie dele, do marido. Viu? Tanto para um quanto para outro. Irmã, você veio para a nossa religião agora, está casada, mas o seu marido não quer vir para a nossa religião, não tem problema. Ele quer continuar casado com você? Quer. Então, beleza, continue casada com ele. É isso que Paulo está ensinando. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. Esse santificado aqui não é santificação para salvação. É santificação no sentido de pureza do relacionamento. Ok? Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. O que ele está dizendo? O marido é crente, a mulher não é, mas quer permanecer casado. A mulher é santificada, mas não é santidade. Repito, não é santidade para a salvação, é santidade para o âmbito do relacionamento conjugal. De tal maneira que essa santidade abrange até os próprios filhos. É isso que Paulo está ensinando. E vice-versa. A mulher é crente, o marido não é, mas quer permanecer casado. O relacionamento sexual deles será puro diante do Eterno. Claro, se nenhum dos dois, se aquele que não é crente não resolver pular a cerca, né? Isso aqui é óbvio, está muito óbvio dentro do contexto. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Olha o que Paulo está dizendo. Irmã, você é casada, você veio para a nossa religião, mas seu marido não quer e ainda quer divorciar? Divorcie, é o que Paulo está ensinando. Em tais casos, não fique sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz.
Ou seja, tanto o homem ou a mulher que veio para a religião de Paulo é casado ou é casada. Se o marido não quer separar, mas também não quer vir para a religião, não tem problema, continue casado. Mas se ele não quer vir para a religião, mas quer ir separar, então separe, tanto para o homem quanto para a mulher. Paulo dá a mesma lei, a mesma instrução, ok? Para terminar agora, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, a cama, conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo? Digno de honra entre toda a sociedade seja o matrimônio imaculado, bem como também o seu leito. O leito é a cama, literalmente. O leito sem mácula. Ou seja, para o judeu, para o povo da Bíblia, para o judeu, a cama é um altar, onde o casal apresenta a Deus o culto mais profundo que existe. Eu escrevi um livro sobre isso. E extraí do conceito judaico. E também da tradição cristã. Os primeiros cristãos também acreditavam nisso. Tem até um dos pais da igreja que fala sobre isso, não me lembro do nome dele aqui agora, mas não é o caso, outra hora a gente fala mais sobre isso. Enfim, eu escrevi um livro sobre o assunto, eu menciono isso, mas para os judeus e para os cristãos da igreja primitiva, para os primeiros cristãos até 300 depois de Cristo, eles acreditavam que a cama do casal crente é um altar, aonde o casal, no momento do relacionamento, sendo um relacionamento puro, imaculado, tanto o relacionamento quanto a cama sendo o altar, o momento do relacionamento era um culto, o culto mais profundo que um casal pode oferecer ao Eterno. Porque ali eles apresentam as suas vidas e há derramamento de sangue por parte do homem. Vocês sabem do que eu estou falando, não vou falar abertamente porque depois esse vídeo poderá ser visto até por crianças, adolescentes, enfim. Mas vocês já entenderam. Então por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como também um leito conjugal, a cama, que é sem mácula, sem mancha, sem abominação. Última parte do versículo, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha só, deixa eu chamar a sua atenção para exegese e interpretação bíblica. O escritor aqui na última parte está dizendo, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ele não está dizendo que Deus condenará. Julgamento não é condenação. Julgamento é aquele evento que acontece onde um acusado é levado diante do juiz e o juiz vai avaliar todo o processo com provas, com refutações, para depois, no final, ele dar um veredito se o camarada vai ser julgado, condenado ou absolvido. Então o escritor está dizendo, porque Deus julgará. E você deve ter em mente que Deus é justo juiz. O que é ser justo juiz? O juiz humano hoje, por mais íntegro e honesto que ele seja, ele ainda não consegue julgar como Deus. Por quê? Porque ele só vai se valer da lei do homem e das provas que o advogado de acusação trouxer e das anteprovas que o advogado de defesa trouxer, a contestação. Então ele vai se valer disso. Ele não sabe, ele não tem como ter 100% de certeza que as acusações são reais. Ou que as refutações também são plenas, são reais, são dignas de aceitação. Contudo, ele vai julgar as duas coisas, vai comparar com a lei do seu estado, da sociedade, do seu país, enfim, e vai dar o veredito final. Agora, Deus não. Deus ele é justo juiz por quê? Porque ele julga o antes, o momento e o depois. Ele julga o porquê o indivíduo cometeu aquele pecado, ele julga o pecado em si e ele julga ainda os efeitos daquele pecado posteriormente. Por isso que Deus é justo juiz, porque ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então Deus julga, Deus não condena. Para Deus condenar é porque ele já fez um julgamento e ele tem certeza de que o indivíduo é culpado. Por isso que ele é chamado de justo juiz. A Bíblia, quando fala que Deus levará a julgamento,
Entenda isso. Não está dizendo que Deus já está condenando ninguém. Está dizendo que Deus vai julgar para ver se realmente esse indivíduo é culpado ou inocente. Eu vou terminar minha fala aqui agradecendo mais uma vez a Camila, que interagiu muito comigo nesse post aí, desse questionamento, dessa pergunta que eu fiz, né? Obreiros, presbíteros, evangelistas e pastores assembleanos não podem exercer sua função ministerial segundo um documento emitido pela CADEESO, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo e outros. E eu sei que tem mais outras convenções no Brasil que regem as mesmas leis. Ou seja, presbíteros, evangelistas e pastores que passaram por divórcio e que casaram de novo não podem exercer função ministerial, não podem pastorear. E foi por causa desse questionamento, e a Camila Mara Barbosa, ela interagiu muito, eu gostei. Foi a única que interagiu no post, e por causa dela eu fiz esse vídeo tão longo, essa live aqui. E espero que vocês que não assistiram tudo, assistam o vídeo todo, desde o início, para entender as minhas colocações, os textos bíblicos que eu separei. E agradeço uma vez mais a Camila. Até a próxima, pessoal.